Fala pessoal! Hoje a aula é de regra de 3 composta. Eu sei que você já estudou comigo aqui a regra de 3 simples, que foi um assunto muito fácil, e hoje a gente vai continuar estudando a regra de 3, só que composta também é muito fácil, não se preocupa. Me acompanha aqui, porque você vai aprender comigo e vai conseguir calcular de maneira muito prática, certo? Acompanha aqui na primeira questão. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? A gente vai utilizar o nosso velho recurso, a nossa tabelinha aqui. Agora, vamos identificar as nossas grandezas. Observe que nesse caso aqui, a gente está trabalhando com regra de 3 composta, então vamos ter mais de 2 grandezas. Nessa questão, eu tenho a grandeza pedreiros, eu tenho também a grandeza metros, no caso do muro, e tenho a grandeza dias, ó. Foram 3 grandezas. Então, vamos colocar aqui na nossa tabela. Pedreiros, metros e dias, ok? A questão me diz que 80 pedreiros constroem 32 metros em 16 dias. Eu quero saber quantos pedreiros, então x, serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias. Agora, qual é o truque? A gente já fez a tabela e a gente precisa analisar as nossas grandezas e verificar se elas são direta ou inversamente proporcionais, certo? Só que como é que a gente vai fazer aqui? A grandeza que a gente está querendo descobrir aqui um novo valor é a grandeza pedreiros, certo? A quantidade de pedreiros. Essa vai ser a grandeza que eu vou analisar com as outras duas grandezas. Eu vou analisar uma a uma e verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Observa aqui. Eu tenho pedreiros e tenho metros de muro. A minha questão me diz que eu tinha 32 metros de muros para construir e agora tenho só 16. Então, o número de metros diminuiu, certo? Eu tenho 80 pedreiros construindo 32 metros. Para construir 36, eu vou precisar de mais ou de menos pedreiros? Vou precisar de menos pedreiros, então o número de pedreiros também diminui, ok? Então, observe que elas são, ó, diretamente proporcionais, diminuem juntas. Agora, bora observar a quantidade de dias. Eu tenho 80 pedreiros trabalhando 16 dias para construir esse muro. Eu tenho agora 64 dias para construir o muro. Eu vou precisar de mais ou de menos pedreiros? Pela lógica, menos pedreiros. Eu tenho um prazo maior, então eu preciso do número menor de pessoas trabalhando. Concorda comigo? Então, enquanto o número de dias está aumentando, o número de pedreiros está diminuindo. Então, observe que são grandezas inversamente proporcionais. Sabendo disso, vamos construir aqui a nossa proporção. Como é que vai ficar? Eu tenho a quantidade de pedreiros, que é o que eu quero descobrir. Então, a razão 80 sobre x, ela vai ser igual ao quê? A razão da quantidade de metros, como é diretamente proporcional, ela vai ficar a mesma. Então, 32 sobre 16, vezes a razão do número de dias, que como é inversamente proporcional, ela vai ser invertida, 64 sobre 16. Entendeu? Então, basta agora a gente calcular. Antes de calcular, eu vou agora simplificar aqui essas razões para poder ficar mais fácil, certo? O nosso cálculo. Observe que eu consigo aqui simplificar o 32 e o 16. 32 dividido por 16 é igual a 2. E 16 dividido por 16 é igual a 1. Ok? E 64 e 16 eu consigo também da mesma forma. Observe que 64 dividido por 16 é igual a 4. E 16 dividido por 16 é igual a 1. Então, o que é que eu tenho aqui na minha proporção? Eu tenho que 80 sobre x será igual a 2 vezes 4, 8, sobre 1 vezes 1, dá 1. E agora fazemos o famoso cruz credo. Vamos lá? 8x é igual a 80, logo x é 80 dividido por 8, que é igual a 10. Então, observe, eu só preciso de 10 pedreiros para construir 16 metros de muro em 64 dias. Muito fácil, não é? Você gostou? Então, curte esse vídeo e vamos para a próxima questão. 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas.
Quantas horas levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas? Vamos identificar as nossas grandezas. Eu tenho aqui a quantidade de torneiras que estão enchendo uma piscina em 10 horas. Então, essas são as nossas 3 grandezas. Vamos colocar na tabela. Torneiras. Aqui a quantidade de piscinas. E a quantidade de horas. 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Agora, quantas horas vão levar 10 torneiras para encher 2 piscinas? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos analisar as grandezas e verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente vai analisar a grandeza torneiras e horas e piscina em horas, como a gente fez parecido lá no exercício anterior. Então, vamos lá. Eu tenho 3 torneiras enchendo essa piscina aqui em 10 horas. Se eu tiver 10 torneiras, ou seja, eu estou aumentando o número de torneiras, eu vou precisar de mais ou de menos horas para encher essa piscina? Eu preciso de menos horas, eu tenho muito mais torneiras enchendo. Então, enquanto o número de torneiras aumenta, o número de horas ele diminui. Elas são inversamente proporcionais, certo? Agora vamos verificar a quantidade de piscinas. Uma piscina enche em 10 horas. Se eu tenho 2 piscinas, elas vão encher em mais ou menos horas agora? Em mais horas, eu tenho uma quantidade maior de piscinas. Então, o número de piscinas aumenta, o número de quantidade de horas para encher também aumenta. Então, são diretamente proporcionais. Vamos agora montar a nossa proporção. Então, terei que 10 sobre x vai ser igual a... Como a torneira é inversamente proporcional, eu vou inverter aqui. 10 sobre 3 vezes... Agora, a razão da piscina diretamente proporcional mantém da mesma forma. 1 sobre 2. Fácil, né? Vamos simplificar aqui antes de resolver. Observe, eu tenho 10 e 2 que são, né, números que eu consigo simplificar aqui. 2 dividido por 2 é igual a 1. 10 dividido por 2 é igual a 5. Não consigo mais simplificar a minha proporção aqui, então eu terei 10 sobre x é igual a 5 vezes 1, 5. E 3 vezes 1, 3. Vamos agora resolver fazendo cruz credo. Então, ó, 5 vezes x, 5x é igual a 10 vezes 3, que é igual a 30. Logo, x é 30 dividido por 5, que é igual a 6. Então, eu preciso apenas de 6 horas para encher 2 piscinas com 10 torneiras. Muito fácil, né? Vamos para mais um. 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias? Vamos identificar as nossas grandezas. Eu tenho 20 máquinas que estão trabalhando por 16 horas por dia e levam 6 dias para fazer o trabalho. Então, eu tenho aqui M de máquinas, tenho H de horas e tem um D de dias, certo? Então, vamos lá, vamos construir a nossa tabela agora. Então, 20 máquinas trabalhando 16 horas precisam de 6 dias para fazer esse trabalho. Quantas máquinas, ou seja, x, serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias? Agora, a gente vai analisar as grandezas e verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Vamos lá. Eu tenho aqui 20 máquinas que trabalham 16 horas por dia, certo? Para fazer esse serviço. Supondo que essas máquinas, elas agora trabalhem 20 horas por dia. Eu preciso de mais ou de menos máquinas para fazer o mesmo serviço? Eu preciso de menos máquinas, certo? Então, enquanto o número de horas trabalhadas das máquinas aumenta, o número de máquinas necessárias diminui. Então, são inversamente proporcionais, certo? Agora, eu tenho 20 máquinas trabalhando 6 dias, certo? Se eu tenho agora um tempo maior, um prazo maior, eu tenho 12 dias para fazer esse serviço, essa quantidade de máquinas vai ser maior ou menor? Eu vou precisar de mais máquinas ou de menos máquinas? Eu preciso também de menos máquinas, não é necessário ter mais máquinas se eu tenho um prazo muito maior para poder fazer esse serviço. Então, se eu aumento o número de dias, o meu prazo para fazer o trabalho, o número de máquinas necessárias é bem menor. Concorda? Então, vamos lá, vamos escrever agora aqui a nossa proporção. Então, ficará 20 sobre x é igual a... Observe que
Máquinas e horas são inversamente proporcionais, então vou inverter, é igual a 20 sobre 16, vezes máquinas e dias também são inversamente proporcionais, então 12 sobre 6, certo? Vamos agora simplificar. Eu tenho aqui a razão 20 sobre 16, que eu posso simplificar dividindo por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5, e 16 dividido por 4 é igual a 4, certo? Agora eu tenho 12 e 6, posso simplificar aqui dividindo por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2, e 6 dividido por 6 é igual a 1. Observe que eu posso continuar ainda simplificando aqui, ó, o 4 e o 2. 2 dividido por 2 é igual a 1, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, vamos ter a proporção 20 sobre x é igual a 5 vezes 1, 5 sobre 2 vezes 1, 2, certo? Então, vamos resolver aqui a nossa... proporção fazendo cruz credo. Vamos lá. Então, eu vou ter que 5x é igual a 20 vezes 2, que é 40. Então, x é igual a 40 dividido por 5, que é igual a 8. Ou seja, eu preciso apenas de 8 máquinas para fazer esse serviço em 12 dias, trabalhando 20 horas por dia. Muito fácil, né? Se você está gostando, por favor, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo, compartilha para outra pessoa, ativa o sininho para as notificações e, por favor, escreve aqui embaixo, professor, eu estou gostando, continua, sugere assuntos para a gente poder estar aqui fazendo vídeos, certo? E dá esse seu like aí, legal, certo? Dá esse apoio para a gente continuar aqui aprendendo um pouco mais de matemática. Vamos para mais uma questão? Na fabricação de 20 camisetas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 camisetas, 4 máquinas gastam quantas horas? E aí, vamos identificar as nossas grandezas. Eu tenho a quantidade de camisetas, a quantidade de máquinas e a quantidade de horas. Então, vamos lá. C de camiseta, M de máquina e o H de horas, ok? Então, vamos lá. 20 camisetas, elas são fabricadas por 8 máquinas em 4 horas. Agora, se eu quero produzir 15 camisetas com 4 máquinas, quantas horas eu vou gastar? Vamos agora identificar se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Vamos lá. Eu tenho 20 camisetas na primeira fabricação e agora eu vou fabricar somente 15 camisetas. A minha quantidade de camisetas diminuiu. Eu preciso de mais horas ou menos horas para poder produzir? Menos horas, certo? Eu preciso de menos horas. Então, enquanto a quantidade de camisetas diminui, a quantidade de horas também diminui. São diretamente proporcionais. Agora, vamos ver a quantidade de máquinas. Eu tenho 8 máquinas trabalhando 4 horas. Se agora eu reduzo a quantidade de máquinas para 4 máquinas, então reduziu. Eu preciso de mais horas trabalhadas ou menos horas trabalhadas? Preciso de muito mais horas trabalhadas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos resolver aqui, colocando a nossa proporção. Vamos lá. Eu tenho 4 sobre x, que será igual a... Como a razão da camiseta é diretamente proporcional, vai ficar o mesmo, 20 sobre 15, vezes a razão das máquinas vai ser inversa. Então, vou inverter. Vai ser igual a 4 sobre 8. Ok? Vamos simplificar aqui. 20 e 15 aqui eu posso simplificar dividindo por 5. 20 dividido por 5 é 4 e 15 dividido por 5 é igual a 3. E 4 e 8 também consigo simplificar. Ó. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é igual a 2. Aqui eu também consigo simplificar. Ó. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, como é que vai ficar a nossa proporção? 4 sobre x é igual a 2 vezes 1, que é 2. E 3 vezes 1, que é 3. Então, vamos resolver agora a nossa proporção. Fazendo cruz credo aqui, eu terei que 2x é igual a 4 vezes 3, que é 12. X é igual a 12 dividido por 2. Logo, x é igual a 6. Então, eu preciso somente de 6 horas para produzir 15 camisetas com 4 máquinas. Fácil demais, né? Eu tenho certeza que você está aprendendo. Você não está aprendendo? Diz aí, professor, estou aprendendo muito. Vamos para mais um? Eu tenho aqui
Para pintar 20 metros de muro de 80 centímetros de altura, foram gastas 5 latas de tinta. Quantas latas de tinta serão gastas para pintar 16 metros de muro de 60 centímetros de altura? Vamos identificar as nossas grandezas? Eu tenho 20 metros de muro, tenho 80 centímetros de altura e tenho uma quantidade de latas de tinta gastas. Então, metros aqui de muro, tenho 80 centímetros de altura e tenho uma quantidade de latas. 20 metros produzem 80 centímetros, né, de altura com 5 latas de tinta. Agora eu quero saber quantas latas de tinta serão gastas para pintar 16 metros de muros de 60 centímetros de altura. Vamos verificar agora se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu tenho 20 metros de muro que são pintados com 5 latas de tinta. Se eu tenho agora 16 metros de muros, eu preciso de mais ou de menos latas de tinta? De menos, certo? Diminuir a quantidade de metros de muro, também diminui a quantidade de latas de tinta, diretamente proporcional. Agora, eu tenho 80 centímetros de altura de muro, que são pintados com 5 latas de tinta. 60 centímetros diminuiu, eu vou precisar de mais ou de menos latas? Também de menos latas. Então, observe que são diretamente proporcionais também. Então, bora para a nossa proporção. Vai ficar 5 sobre x é igual a 20 sobre 16 vezes 80 sobre 60. Muito fácil, né? Vamos simplificar. 20 e 16 aqui eu consigo dividir por 4. 20 dividido por 4 é 5, 16 dividido por 4 é igual a 4. 80 e 60 eu consigo dividir por 20. 80 dividido por 20 é igual a 4. 60 dividido por 20 é igual a 3. Consigo simplificar aqui também, ó. 4 dividido por 4 é igual a 1 e 1. Então, teria a proporção 5 sobre x é igual a 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 3, 3. E aí, quanto é que vale x? Essa aqui tá muito fácil, ó. Dá pra gente já concluir. 5 igual a 5, x igual a 3. Logo, x é igual a 3 latas de tinta. Fácil demais, né? E aí, gostou? Essa foi a aula de regra de 3 composta. Eu espero que você tenha gostado muito. Mais uma vez, te peço para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, certo? E espero que você continue aqui para a gente aprender muito mais de matemática. A matemática com o John é muito fácil. Eu tenho certeza que você está aprendendo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!